Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de iPod e hoje eu trouxe uma pessoa que é especialista em doenças crônicas e obesidades pelo Albert Einstein. O cara fez uma formação aí de respeito. Temos que ovacionar esse tipo de profissional que vai buscar as melhores qualificações. Então eu trouxe ele aqui para apresentar um pouquinho disso para vocês. O nome vocês já vão saber, mas primeiro eu gostaria de agradecer aquela galera que faz tudo isso aqui acontecer com a maior maestria do mundo, que é os meus grandes amigos da Cruzeiro do Sul Virtual do Polo de Americana Centro. Tenho também um grande apreço pelo pessoal da Santo Moço Moda Masculina e, claro, nossa grande amiga e também dentista aqui de Americana, Fernanda Farali. Muito obrigado pelos meus dentes novos maravilhosos. Isso também me dá muita confiança para fazer o que eu estou fazendo aqui. Certo? Então, gente, já que eu comecei apresentando ele como um grande profissional da área da saúde, eu também quero dizer para vocês que ele é especialista em fisiologia esportiva e, além de tudo isso, ainda faz divulgação científica, porque uma pessoa da ciência, obviamente, tem muita instrução para agregar aqui com a gente. Eu quero que vocês conheçam agora João Pedro. João Pedro, por favor, faça a sua breve introdução aí e se apresente para a gente. Obrigado, Gustavo. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Quando você fez o convite para mim, foi bem singular, assim, porque eu nunca tinha participado desse formato aqui de podcast. E nós que viemos da ciência, assim, então venho fazendo algumas pós-graduações, sentimos a necessidade de divulgar a ciência, como você falou. Então, essa disseminação de informação correta, eu acho que é algo que a gente precisa tocar um pouquinho mais. Acho que as pessoas que estão no ambiente científico precisam dessa divulgação do marketing, entender que ele é necessário. Perfeito. E pessoas como você fazem com que esse trabalho aconteça de forma mais fácil para nós. Auxiliam, então tem a equipe toda aqui que nos ajuda a entender como se comunicar, como se posicionar aqui. Uma estrutura muito boa, então tenho só te agradecer. E vamos lá, vamos falar um pouquinho de ciência e treinamento, principalmente. Perfeito. Já que ele citou aqui, pessoal, eu queria dizer também que a estrutura aqui da Fontas, tá? O pessoal aqui de Americana, o estúdio, sempre dando muito suporte. E como o João disse pra gente aqui, eles fazem isso com muita qualidade, com muito carinho também. Eu agradeço demais aí a presença dos meninos. Então, João, vamos lá, cara. Já que nós vamos começar falando de saúde, acredito eu que você, sendo uma pessoa que gosta demais da área, que se expressa muito bem também com as pessoas que treinam com você, né? Eu tenho a oportunidade de ver você cuidando dos seus alunos, cuidando das pessoas que você tem aí o contato, né? E para mim seria muito interessante que você começasse falando um pouquinho de como você chegou nesse ponto da sua carreira. O que você fazia antes, onde você começou os seus passos aí. Tá. Na verdade, Gu, a minha história é... Primeiro vamos começar por que eu fui escolher fazer educação física. Porque é curioso que no meu terceiro colegial ali, época de colégio, o meu pai, pela influência do meu pai, cogitava fazer medicina na época. E só que eu gostava muito mais de esporte. Vivia esporte a minha vida toda. Principalmente falar de futebol, molecada e tal. E eu estava já fazendo um cursinho, pensando em prestar medicina. Cheguei pro meu pai e falei, poxa, eu quero fazer educação física. E foi imagina aquela situação. o aluno que ia fazer medicina, vai fazer educação física. E acreditar nessa profissão naquele momento era muito mais difícil do que hoje. A gente está falando, é claro que depois dos anos 2000, a educação física já tinha subido um pouco de nível com a introdução da musculação, mas ainda era muito precário perto do que a gente já tem essa discussão, um boom da rede social da educação física hoje. Então, meu pai, poxa, aquela discussão e tal, por que você vai fazer isso? Eu comento com todo mundo que eu lembro que a gente tem uma discussão de quase 4, 5 horas. E no final ele falou assim, tá bom, então vai fazer o que você quer, né? Aquela conversa de pai. Sei. E, por fim, que eu queria mexer com esporte no meu terceiro ano, e eu tenho que agradecer demais isso. Então, eu falo até para quem tá aqui, quem for de Rio Claro, estudantes que fizerem Unesp em Rio Claro, que conheçam a Clínica Movai, que foi onde eu trabalhei, porque a Clínica Movai foi o que me formou, Gustavo. Foi a primeira clínica que, para mim, trabalhou com um sentido de saúde mesmo. Certo. Ou seja, treinamento com pessoas de grupos especiais, idosos, tratando a musculação de uma forma totalmente diferente. Naquele momento, eu estava no terceiro ano de faculdade. Fui fazer um estágio lá. No nosso primeiro ano, para você ter uma ideia,
o professor nosso de biomecânica era aluno dessa clínica. E nós íamos lá, sempre no primeiro ano de faculdade, conhecer a clínica, porque era a principal clínica da cidade. Cara, no primeiro ano eu pensei em entrar em educação física, achando que eu ia fazer área esportiva. Quando eu me deparei com aquela clínica, eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Entendi. Beleza. Consegui entrar num processo seletivo extremamente denso. Estudantes de Rio Claro já sabem como é o processo seletivo da Movai, porque é até uma sensação de um aprendizado intenso. A gente chegava a dar aula para outros professores, os professores no final da aula falavam assim, você fez tudo errado. Nossa. Tudo errado. E aí você cai, né? É o baque tipo de um vestibular, de uma residência mesmo, Não, né? literalmente isso. A minha coordenadora falou assim, cara, hoje você deu a sua pior aula para mim. Mas assim, você vai aguentar, você vai sustentar ou não esse processo. E assim, lógico, de uma forma assim, depois explica o que você tem que fazer. E aí, a partir desse ponto, eu continuei trabalhando na Movai, depois fui assumir um outro papel já na Movai de Piracicaba, já aproximei um pouco mais de Americana depois que eu me formei, já como professor formado da Movai. Fiquei mais 1 ano e meio lá e aí comecei a apresentar meu trabalho para Americana. Por quê? Através da rede social, eu senti claramente que havia uma demanda em Americana de pessoas que queriam entender aquilo que eu estava fazendo. Poxa, como que é essa academia aí? Olha que loucura, Gu. Você não tem espelho na Movai. Certo. Isso incentiva bastante essa ausência de autocrítica, né? Exato. Acho que essa é a intenção. Exato. Imagina qual que é a intenção. O Eduardo, então, até dando crédito para o Eduardo, que é o proprietário, sempre falou isso pra gente. O espelho, ele tem sem sua funcionalidade, você vê seu movimento e tal, ok. Mas você estar assistido por um personal e não tendo autovisualização de um corpo que você ainda não quer ter, principalmente para pessoas obesas ou pessoas que estão com autoestima muito baixa, ele mais cai o desempenho do que melhora. Então, nós tínhamos ali pessoas que iam num período, por exemplo, de carnaval, Natal e tal, ia para a clínica e comemoravam com a gente e tal. A gente usava fantasia no carnaval e tal. Esse clima de aderência ao exercício, trazer um ambiente prazeroso para esse público era muito legal. Sim. A gente aprendeu tudo lá. Então, antes de sessão, aferia a pressão da pessoa antes e depois da sessão, principalmente para pessoas cardiopatas, frequencímetro antes e depois da aula. Então, imagine, no 3º ano de faculdade, tendo esse contato já com esse público. Acabou esse ponto, eu saio da de Piracicaba e já ingresso na primeira pós-graduação Lato Sensu, que foi a Fisiologia do Exercício. E aí, passando brevemente, basicamente para quem não entende o que é Fisiologia do Exercício, o que o fisiologista faz? Ele conta a história daquilo que acontece dentro do seu corpo. O que quer dizer isso? Eu tenho uma doença e eu estou sentindo muito cansado, eu estou exausto, eu sinto dor de cabeça quando eu vou treinar, da metade do treino para baixo, para o fim, eu começo a ficar muito exausto. O que pode estar acontecendo nesse treino? Ou o que pode estar acontecendo com o treino? Porque analisando como foi o comportamento dele do dia. Se eu fiz uma alimentação X antes do treino, o meu desempenho vai ser um. Se eu fiz Y, vai ser outro. Então, a gente analisa meio que o globo, pega o trabalho do médico, da nutricionista, do psicólogo, entende um pouco de tudo e conta a história de forma simplificada para esse aluno. Então, é isso que a fisiologia você aprende durante essa pós-graduação. E depois ingressei na pós-graduação do Einstein, como você falou, para atender especificamente os grupos especiais. Porque eu acho que esse é o público, e eu acho não, já saiu uma pesquisa agora em relação a isso. É o público que você, profissional de educação física, se quer ingressar e valorizar o seu trabalho no mercado de trabalho, é esse público que você vai buscar. Certo. É o público que mais precisa de atendimento de personal trainer. É um fato, Gu. É um público que mais precisa. Porque para você fazer um trabalho voltado para estética, hipertrofia, emagrecimento, vou te falar, é relativamente bem mais fácil. E quando eu estou falando de emagrecimento, eu não estou falando de tirar a pessoa da doença, da obesidade. Uhum. Eu estou falando da pessoa que quer perder uma gordurinha aqui e acolá. É muito mais fácil, é muito menos custoso do que atender grupos especiais, que você exige do personal um nível de estudo muito maior. Sim. E principalmente um cuidado, é uma responsabilidade.
Ele sai do médico com uma recomendação de que não pode fazer aquilo. Às vezes o médico não sabe sobre treinamento. Eu ligo pro médico, ele tá com alguém que sabe o que tá fazendo, isso. Fique tranquilo, porque o que você está falando não confere tão bem assim. A gente sabe fazer exercício aqui para essa doença. Beleza, então o cara já se sente assegurado. Então, essa conexão aí da educação física com a medicina, eu acho que é o futuro da nossa profissão. E é imprescindível, e eu gosto muito quando você traz, por exemplo, a informação de que obesidade é uma doença. A gente não pode normalizar o fato de que a obesidade é um prejuízo à saúde, mas a gente também precisa lembrar que o corpo obeso ele também tem que ser normalizado no sentido de você tem que respeitá-lo, né? Uhum. Mas é óbvio que quem tem certas doenças crônicas ou uma obesidade crônica também, ela provavelmente não tem a intenção de estar naquela situação, né? Sabendo que aquilo é prejudicial para ela. Então, quando você traz essa consciência de que a obesidade é sim uma doença a ser tratada, eu acho que isso entra muito em direção ao que a gente está falando aqui, que inclusive o título do episódio hoje tem a ver com a fisiologia, né? E eu fui buscar um pouquinho da etimologia da fisiologia exatamente para falar. Bom, o João Pedro vai falar do que aqui? Do que a gente vai conversar, né? A gente vai falar sobre o estudo da natureza do corpo humano, de como construir um corpo sadio. Sim. E aí você falou para mim, cara, um corpo sadio não pressupõe só o esporte, só o fisiculturismo, só qualquer tipo de estética, né? A gente vai para saúde como um contexto completo. Então, cara, adorei sua fala, achei que ela, assim, o seu caminho já é muito bonito, mas já que você entrou no tópico, deixa eu usar como gancho aqui. Claro. Como que você se especializou nisso, né? Especificamente doenças crônicas, obesidade, como foi essa experiência no Albert Einstein, por exemplo? Tá, vamos lá. Primeiro, de cara, se a gente for falar sobre obesidade, que nem você falou, eu preciso falar de um nome aqui que foi a pessoa que não foi em nenhuma das pós-graduações que eu fiz, mas dentro de um curso que eu fiz no IRSA, que é o principal feira sobre equipamentos esportivos e tal, que eu fui no primeiro IRSA que eu fui na minha vida como professor de educação física. Dr. Ailton Figueira Júnior. Esse cara, para quem quiser entender sobre atendimento para grupos especiais, sobre emagrecimento, sobre o treinamento de força para emagrecimento, é esse cara. Certo. Na ciência. E foi numa palestra dele que eu me interessei ainda mais, porque foi uma palestra para entender sobre síndrome metabólica. E o que consiste na síndrome metabólica? É a associação de doenças do metabolismo. O que significa isso? Quando eu sou um indivíduo obeso, por mais que ele faça o exame de sangue e ele fale, poxa, mas minha glicemia está regulada, eu não estou com colesterol alterado, tal. Ele precisa entender que quando nós temos uma condição de uma doença, por exemplo, ele já é obeso e hipertenso, mas ele não tem a glicemia alterada, nós, como profissionais da saúde, já temos que, não preciso relatar isso para ele de uma forma, mas principalmente na educação física, no movimento, o protocolo, eu já coloco ele no bolo da síndrome metabólica. Ou seja, que ele pode vir a ter um diabetes, que ele pode vir a ter uma dislipidemia. Uhum. Então, ele precisa entender que a obesidade em si já é uma doença. Porém, eu estou vendo, principalmente na internet, Gu, um trabalho muito mal feito das pessoas que, claro, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que existem blogueiras, sim, que estão trazendo uma informação sobre a aceitação da obesidade de uma forma errada. Ou seja, eu vou continuar assim, porque assim eu sou saudável do mesmo jeito. Não é esse caminho, mas também não é o caminho de pegar e torturar as pessoas e falar assim, você não pode... Exatamente. Você está doente o tempo todo. Não é assim. Até porque, Gu, olha que interessante que eu vou falar agora para você. O Dr. Ailton falou isso, agora fazem 2 semanas que a gente teve um evento que chama Jornada da Saúde lá no Einstein. Uhum. Ele falou sobre uma pesquisa que saiu sobre... eles pegaram um grupo e analisaram pessoas obesas ativas, ou com sobrepeso, tal, para vocês entenderem, mas com um peso alterado, ou pessoas magras sedentárias. Certo. Tá? Pessoas obesas ativas tinham um índice de mortalidade e risco cardiovascular menor do que o magro sedentário. Ok. Ou seja, o sedentarismo, assim como a obesidade, é uma doença. Então, a gente precisa entender o que aconteceu para esse obeso estar
nessa condição de uma massa de gordura muito grande e principalmente incentivar que esse cara, ele não precisa começar a emagrecer para amanhã ou ver um resultado estético, mas ele precisa entender que só dele ter feito nessa semana 3 exercícios na semana já é muito. Perfeito. Se ele não tiver feito nem exercício, Gu, e aí você sabe a diferença entre exercício físico e atividade física? Não. Atividade física, na terminologia, é você fazer qualquer coisa que te gera gasto calórico. Certo. Ou seja, você passear com o teu cachorro é um gasto calórico a mais do que você estar sentado. O exercício físico é algo que você fez programadamente e sistematicamente para atingir um resultado. Por exemplo, eu vou fazer 4 quilômetros correndo num pace de tanto. Tá certo. Agora, eu fui sair para caminhar e acabei andando 5,5 km. Mas você não programou nada disso, você só foi passear com o teu cachorro. Gostei São dessa. 2 coisas. E aí a gente tem que tocar no assunto. Principalmente no hospital do Einstein, os pacientes passam por um check-up que o profissional de educação física também está incluído. E sabe o que mais a gente bate no cara que está sedentário? E aí é um recado para as pessoas que estão obesas e têm vergonha de fazer exercício físico dentro de uma academia e tal. Às vezes a gente bate no martelo assim, tá, tudo bem, mas, por exemplo, onde que você mora? Ah, eu moro num apartamento. Você não conseguiria subir e descer a escada na hora de ir para os apartamentos? Ah, não, eu moro no 10º. Tudo bem, você não tem vontade de fazer isso? Não tenho. E você tem cachorro? Tenho. Ah, você passeia com ele? Passeio, mas eu passeio muito pouco. Você não acha que dá para andar 10 minutos a mais? Você não acha que quando você for no mercado, você vai perto da sua casa? Eu vou de carro. Será que não dá para ir a pé? Sim. Quando você vai no shopping, a pessoa vai ir no shopping no final de semana. Quanto que você caminha? Eu caminho um pouco, já fico cansada. Tenta caminhar um pouquinho mais e ir mais vezes, se você é uma coisa que você gosta. Isso já são atividades físicas. Certo. E pode reverter um bem-estar. Só que, às vezes, essas pessoas não entendem que, por exemplo, ir passear no shopping é uma coisa já que está gerando um gasto calórico maior. Tudo é um gasto calórico maior que você está saindo do sedentarismo. Porém, e principalmente, as pessoas têm que estar cientes disso, porque o bem-estar disso é o mais importante. Então, se for para passear o cachorro, não vai obrigado, vai para um bem-estar. Sim. Vai passear no shopping com bem-estar. Chama uma amiga para passear. Mas tudo isso vai fazer esse cara sair do zero. E depois a gente pensa no processo da musculação, treinamento de força, etc. Cara, você trouxe uma coisa muito importante, que é você dar oportunidade para as pessoas de serem como elas são, obviamente, mas também ter as próprias instruções para os caminhos que elas quiserem tomar. Então, obviamente que você hoje tem uma sociedade que tem bastante preconceito ainda contra o povo, né, contra as pessoas obesas, né? E acredito eu que isso seja muito problemático no ponto de vista psicológico, né? Então, é óbvio que pessoas com certo grau de obesidade, elas sofrem esse preconceito e isso impacta no dia a dia da vida delas, inclusive na confidência dela de ir para uma academia, por exemplo. E aí eu fico me perguntando, João, como que a gente pode trabalhar, por exemplo, né? Você já deu um exemplo maravilhoso aqui, né? De, tipo assim, não ter vergonha, porque o sedentarismo às vezes é até mais perigoso do que a própria obesidade. Exato. Mas como que eu posso lidar, por exemplo, com esse estigma que existe para pessoas obesas, de que a pessoa obesa ela é necessariamente preguiçosa, ou ela tá naquela situação porque ela quer? Porque isso para mim é muito errado, né? A gente não está em uma situação, muitas das vezes, porque a gente quer. Isso vai desde a obesidade para doenças psicológicas, como a depressão, a ansiedade. Você não escolheu aquilo, né? Perfeito. Vou dividir para você estágios emocionais, estágios de comportamento que as pessoas têm na hora de mudar qualquer comportamento para explicar o que você está falando. Existe um modelo de estudo que chama modelo transteórico comportamental. O que é isso? A pessoa que não quer... Por exemplo, você toma bastante água, Gu? Deveria tomar mais, mas eu até que tomo. Perfeito, mas às vezes tem alguém que chega para você assim, Gu, você precisa tomar mais água. Certo. Exemplo. Perfeito. Se você é uma pessoa que toma pouca água e você precisa alterar isso, não adianta a sua mãe, seu pai, qualquer pessoa ficar falando assim, você não gosta de tomar água. Ficar, toma água, toma água, toma água. Isso, comprovadamente, só vai trazer no seu cérebro um estímulo de refuta aquilo que a pessoa está te dando como indicação. Certo. Ponto final.
Você, nessa condição de alterar o comportamento da água, é uma pessoa que se classifica como um pré-contemplativo. Uma pessoa que ainda não contempla essa nova ação de tomar mais água, certo? Quando a pessoa está num estágio pré-contemplativo, além dela refuta qualquer indicação assim, toma mais água, tem duas coisas que podem tirar essa pessoa do processo de ser pré-contemplativo para o contemplativo, ou seja, contemplar, alterar esse comportamento. Uhum. Duas coisas só. Uma situação de choque, ou seja, a pessoa nunca tomou água e tal, e aí, de repente, um dia caiu desidratada, desmaiou e tomou um choque e ficou assustado. A pessoa que sempre comeu doce, começou a ficar com diabetes, ficou hipertensa, teve um infarto, sobreviveu e mudou o hábito de vida dela. Certo. Isso é uma das opções, o choque. A segunda condição é a mudança de ambiente. Isso é um fato. Para tirar o pré-contemplativo desse estágio, para pensar em começar a fazer, ou é o choque ou é a mudança de ambiente. Ou seja, no seu caso, imagina que você trabalha aí sentado nessa cadeira. Uhum. Uma coisa é as águas estarem na sala ao lado, outra coisa é eu colocar o galão de água do seu lado. Eu alterei o seu ambiente. E outra coisa também é nós todos que estamos aqui no estúdio passarmos a tomar água. Mais água. Se a gente fizer isso junto, automaticamente seu comportamento tende a mudar. Isso é um fato. Bacana. Passou para o contemplativo, esse cara vai precisar de uma segunda coisa, que é informação. É nessa situação, quando o cara decide que ele quer alterar o comportamento dele, que ele vai passar a pedir informação a um profissional. E aí sim o profissional consegue ser efetivo. O que acontece muito hoje? Eu percebo, dentro da minha área, a pessoa obesa chega para mim porque... o esposo é obeso, a esposa super se cuida, treina comigo. Você tem que ir. E eu percebo que o cara veio treinar comigo em dupla com ela, por exemplo, ou fechou um outro horário. Ele não quer, porque ele não decidiu estar lá ainda. Sim. Ele não definiu isso, ele foi por pressão. E aí esse cara, inevitavelmente, vai desistir. Você pode ser o melhor professor do mundo. Então, assim, é claro que a motivação, ela pode vir de formas diversas. Eu não estou incentivando ninguém a não entrar na rede social e divulgar mais saúde e que isso não possa motivar as pessoas, até porque a rede social também é um ambiente. Então, se a pessoa segue mais pessoas que falam de saúde, etc., ela pode alterar o ambiente dela e também mudar. Mas o fato é, só tem uma condição dessa pessoa sair de um comportamento sedentário, da obesidade, de uma doença. Sim. Ela decidir. Esse é o primeiro passo. Perfeito. Então, ela decidiu, ela vai começar a agir. E dentro disso, organização. Porque depois do contemplativo, ele pegar a informação, ele tem que se organizar. Porque por mais que ele tenha, eu ou o profissional médico, ou qualquer que for, ele precisa parar para pensar, literalmente, como ele vai solucionar esse problema. Eu falo muito sobre, hoje, exercício físico. Quando eu vou prescrever um treino para uma pessoa que nunca foi para uma academia, qual é o melhor treino para ela sair dessa condição de obesidade, por exemplo? Tem o aeróbio antes, musculação? Sabe o que é? O que ela gosta de fazer. Qual ergômetro eu vou fazer? Se eu faço bicicleta, esteira, escada, o que você mais gosta de fazer? Eu não gosto de nenhum ergômetro, que eu acho que é muito cíclico. Dá para fazer um exercício dinâmico aqui para a gente subir um pouco mais minha frequência? Dá também. Tudo vai depender do que ele gosta de fazer. É claro que eu, como profissional, preciso entender, por exemplo, qual é o limiar de frequência cardíaca que eu posso chegar com cada tipo de doença. Por exemplo, um cardiopata, com um diabético, medir a glicemia do diabético antes de começar o treinamento. Então, são condições que a gente vai ter que colocar para o cara. Mas no final das contas, esse cara que nunca fez exercício, ele precisa se autoprescrever um pouquinho. Eu vou ajudar ele a se guiar. Uhum. E pensando nesse fator também, eu acho que isso na alimentação, não adianta a gente pensar em fazer uma dieta de 2 meses. Ou seja, a nutricionista vai lá, eu estava até ontem comendo McDonald's antes de dormir até 11 horas da noite. Sim. Assistindo o jogo do São Paulo, nosso São Paulo. É isso aí. E nosso McDonald's também, porque fui hoje lá. A gente tá falando de saúde, mas também tem seus limites, né, pô? Tem esse equilíbrio. Mas assim, não adianta eu estar comendo McDonald's antes de dormir, acordei, você come McDonald's, aí você vai acordar pesado, aquela sensação de refluxo e tal. Aí, olha o ciclo vicioso. Você acorda pesado. O que você vai fazer? Jejuar de manhã. Aí você fica em jejum. Chega no almoço, qual o tamanho do prato que você come? Aí destrói. Outro destrói. Aí você passa a tarde inteira assim,
pesado. Uhum. Passou a tarde inteira de noite, o que vai ter? Fome de novo. Vai pedir o quê? Não tá com vontade de comer alguma coisa rápida? Outro McDonald's. E assim a pessoa vai vivendo a vida dela. Vira um ciclo vicioso, né? Exato. Então, para quebrar esse ciclo, ela precisa se organizar. E aí não adianta eu sair do McDonald's, como eu falei, e a nutricionista passou para mim a janta. Olha, eu quero que você coma arroz negro com castanhas do Pará. Não vai funcionar. Sim. Você tem que tentar, principalmente para a pessoa que tem obesidade, ela precisa tentar mimetizar o prazer dela em outros alimentos, mas alimentos que ela escolha. Coisas que abrangem na cabeça dela o que ela possa comer. Eu posso comer um leite condensado, Sim. mas eu não preciso comer a lata de leite condensado. Exato. Entendeu? E aí a gente pode partir para compulsão, que é outros fatores, e aí precisa de uma terapia também conjunto. Mas comer com limitação tudo. Pro obeso, o pouco que ele tire de quantidade de alimento, ele muda. E muda muito. Coisa de a gente tá falando de cara perder 5 quilos em um mês. E perder 5 quilos em um mês uma pessoa saudável, nem é saudável. Mas para uma pessoa obesa, sai muito de retenção hídrica e perde. Sim. Então o cara vai ter resultado. Só que ele precisa entender que é fazer o básico e não ficar procurando terceirizar a culpa da saúde dele numa dieta que o nutricionista montou ou que o treinamento do personal não funcionou. Não. Assuma a responsabilidade e se organize. Exato. E, cara, eu vou corroborar a sua informação, porque organização, pra mim, assim, é tudo, né? Talvez até, em alguns momentos, chega ao extremo. Eu gosto muito de estar organizado, porque isso permite que eu faça tudo que eu gosto de fazer. Como eu sou um cara que vive ativo, faço podcast, tenho meu trabalho, né? Faço muita coisa, atividade física e tudo mais, eu preciso de organização. Você falou especificamente da organização da alimentação, mas, obviamente, para treinar também. E eu tô sentindo isso hoje, cara. Porque o que tá acontecendo? Eu tava o ano passado correndo bastante, fazendo meus treinos periódicos, né? Terça, quinta, domingo, fazendo tudo certinho, comendo bem. Cara, eu comecei o podcast. É algo que eu sonho desde sempre, gosto muito de fazer isso. Tenho o maior prazer de ter você aqui, por exemplo. Só que ele me bagunçou. Ele bagunçou a minha rotina. E agora que eu tô conseguindo voltar a treinar de novo e colocar a cabeça no lugar. Cara, organização para quem quer fazer qualquer coisa é extremamente necessário. Extremamente. Né? O ano passado, Gu, eu estava... acho que desde que quando eu comecei... Eu treino musculação agora fazem... Vamos fazer 17 anos. Certo. Eu estive no final do ano passado, acho que no pior físico que eu tive, por um período de ficar muito enfurnado ali na pós-graduação. Uhum. Eu tive um período antes que eu quis ficar bem mais forte, então eu comi com uma quantidade exagerada. Uhum. E aí, quando eu diminuí a quantidade de treino, o apetite continuou, eu comi mais do que deveria e senti um sobrepeso começar a chegar, assim. Entendi. E perdi desde então, do ano passado, de dezembro pra cá, olha que loucura, pra um cara que, assim, você me viu ano passado, eu tava com uma sensação... Eu sabia mais que eu tava fora do meu peso do que as pessoas. Certo. Entendeu? Não era aquele peso que você fala, nossa, o cara tá com um peso muito maior, ou era muito visível para as pessoas, principalmente de roupa. Sim. Mas para mim, que estava me vendo o tempo todo, eu sabia. Cheguei em dezembro, eu não vou lembrar exatamente o que aconteceu, mas eu acho que foi na hora de tomar banho e eu falei, pô, não é o físico que eu quero. Certo. Eu parei aquela tarde e sabe às vezes esses aplicativos que a gente utiliza para anotar o que a gente comeu? Sim. Eu fiz o contrário. Eu usei ele para anotar o que eu ia comer. Certo. Então eu peguei aquela tarde e falei assim, eu estou desse jeito. Beleza, eu vou pegar esse aplicativo e jogar tudo que eu gosto de comer e às vezes eu tô esquecendo que eu gosto de comer. Eu gosto de comer fruta. Talvez no último mês eu não tinha comido. Entendi. E aí eu preciso anotar tudo que eu vou com essa lista que eu montei o meu próprio cardápio instintivamente. Comer bem, nas quantidades que eu sabia que ia me satisfazer. E ir no mercado comprar isso. Porque eu preciso ter na minha casa. Porque na hora da emergência, eu vou comer aquilo. O meu principal problema tem refluxo. O meu principal problema vinha sendo o jantar antes de dormir. Certo. Chegava muito tarde em casa, 9 horas da noite e tal, 10 horas ia jantar. Sabe o que eu coloquei de janta e emagreci? Um pão com ovo e queijo e o leite com Toddy.
Certo. Você vai falar, meu Deus, você tá tomando leite com Toddy e emagreceu? Sim, só que eu tava comendo, pedindo um hambúrguer antes. E por que eu escolhi o leite com Toddy? Porque pra mim, era um momento que eu tava chegando em casa muito ansioso, estressado do trabalho. Eu procurei achar uma refeição que pra mim era afetiva. E aí, pra muita gente, essa questão de tomar um leite antes de dormir e tal, te traz uma sensação de relaxamento. Pra quem tinha refluxo e tava comendo, e demorando pra ir dormir porque tava pesado, essa sensação de comer um lanche e tomar um leite antes de dormir, eu dormi em meia hora. Caramba. Resolvi meu problema, perdi 10 quilos. Pô, e uma coisa que eu acho que a gente não mencionou ainda, mas que é bacana você falar um pouco também, é da questão da praticidade, né? Porque eu, particularmente, cara, se eu tenho que fazer dieta, ou se eu quero treinar para uma prova específica de corrida, por exemplo, fazer 21K, se você não comer direito, cara, não dá, é difícil, né? Até dá, mas é difícil. E aí eu me coloquei a fazer, ou comecei a comprar marmita também, né? A praticidade é legal, só que aquela recorrência das mesmas comidas também é difícil. Aí eu me pergunto, cara, como fazer de forma prática essa construção instintiva que você tá fazendo aí, entendeu? Porque eu acho particularmente bastante difícil. Sim, concordo. Mas aí entra uma coisa que eu falo que deveria acontecer, principalmente nos consultórios de nutrição. Aqui não vai uma crítica, mas vai Nós que estamos na educação física, nós vemos o aluno com mais recorrência. Porque você pega o aluno, você vê ele 2, 3 vezes na semana. Então, é natural que a gente tenha as queixas dele em relação ao cardápio montado numa sala de nutrição, etc. Hoje, já tem bastante nutricionista trabalhando com cardápio de substituição. Sim. E isso é algo que, às vezes, o aluno, hoje, todo mundo quer tudo imediato. Então, ele vai lá e pega a dieta dele, só lê a dieta, e o cardápio de substituição, quase ninguém abre essa aba. Sim. A pessoa só vê o que está escrito lá e vão comprar as coisas que estão escritas na dieta. Não, calma. E se eu não tiver com vontade de comer aquilo? O que tem de substituição? Isso, aquilo. Por isso eu acho que as nutricionistas precisam fazer um trabalho de educação. Ou seja, utilizar aquela 1 hora muito melhor do que ficar fazendo avaliação, pegando quanto você tem de gordura de massa muscular. Que isso você sabe que se você está melhorando ou não, vamos falar a verdade? Sim. Vale a pena você pegar aquela 1 hora e educar. O que são carboidratos? Se você não puder comer arroz, o que eu posso substituir? Posso comer uma fruta, posso comer macarrão com quantidade, tal. Porque deixar aqui no aplicativo a pessoa tem aqui, o nutricionista exime do fato de não ter feito, mas talvez aquela 1 hora aproveitar para conversar sobre alimentação. Sim. Conversar do jeito que a gente está conversando aqui. Se eu não comer o filé de frango que você me aceitou, o que eu posso trocar? Posso trocar por um queijo branco, porque é proteína, mas será que tem gordura? Mas se o azeite, qual o melhor azeite? Comer esses? Conversar. Sim. Eu acho que a educação falta muito. Pelo menos eu acho que no treinamento eu também levo isso. Acho que os personagens também estão colocando os alunos como dependentes deles. E eu acho que todos os profissionais, médicos, nutricionistas, personagens, todo mundo deveria dar autonomia para o paciente. Isso é um predicado. Cara, tem um negócio muito legal que você falou aí, que eu acho que a gente pode entrar, porque até onde eu sei, você vai ser um dos pioneiros com relação a isso aí. Fala para mim com relação a esse consultório de educação física que você mencionou aqui. Hoje eu estava até conversando com 2 professores pela manhã e estava contando sobre isso. Eu acho que passa o nosso processo de valorização do trabalho de educação física tem que passar agora por uma mudança de ambiente onde a gente se coloca. Nós estamos inseridos na academia e aí eu estava comentando com você um pouquinho antes da gente começar. Imagina que lá atrás, quando surgiu a importância de se escovar o dente, os dentistas se posicionassem assim: olha, você tem que escovar o dente todos os dias. Perfeito. Aí você chega para ele e fala assim: então você vai lá em casa escovar o meu dente todos os dias? O dentista vai na sua casa escovar o seu dente? Falar quantas voltinhas eu tenho que dar em cada dente? Ele não vai fazer isso. Ele vai te ensinar a escovar o dente lá atrás, quando você é menor. Dito isso, exercício físico, atividade física, que seja, você não tem que fazer todo dia? E por que o personal tem que ir lá na tua academia, fazer você, ficar te motivando e tal? Você tem que gerar autonomia nas pessoas. Eu dou um exemplo mais claro, num xará seu. Tem um aluno meu que chama Gustavo, 17 anos, eu falei pra ele: Gu, ano que vem,
ele vai prestar vestibular no final do ano, ele pode não estar comigo. Certo. Eu quero garantir para ele duas coisas. Que se ele for treinar em outra cidade com outro personal, ele tenha senso crítico de aprendizado suficiente comigo nesses 2 anos que ele treinou para saber o que é um cara que não está fazendo um trabalho legal com ele, de acordo com os desvios posturais que ele tem, com o refluxo que ele tem. Então, para ele ter crivo para escolher um profissional para acompanhar ele, ou que ele passe a treinar sozinho. Certo. Como ele já faz. Eu falei para ele assim, são duas sessões comigo na semana. Quantas vezes ele treina na semana? 5. Ou seja, ele treina mais comigo ou sem mim? Sem mim. Por que eu tô falando isso tudo? Porque o resultado não vem quando você treina com o personal. Vem quando você aprende a treinar sozinho. E aí, nesse sentido, eu vou abrir o consultório. Certo. Vou abrir o consultório de educação física, que é trazer uma pessoa aqui, como você está comigo aqui, e nós vamos avaliar você. Vamos avaliar você em relação, não a percentual de gordura e massa muscular apenas, mas vamos avaliar você em relação ao que você precisa fazer, mudar na sua cabeça e mudar no seu treino para que você consiga atingir o corpo que você quer. Não é pegar, você tem tanto de massa muscular, tanto de gordura, o treino é esse. Não. É analisar tudo. O porquê que... Porque tem gente que tá achando que tá treinando faz muito tempo, acha que tá comendo bem, acha que tá tudo certo na vida dela, mas a hora que você vai ver fazer a anamnese da pessoa, e as pessoas não fazem essa avaliação de como está a vida das pessoas, os profissionais não fazem isso. A hora que você vê o cara tá só treinando, mas ele tá dormindo mal, tá comendo mal, tá... E aí? O cara não sabe o que comer antes do treino. Não, de fato. É um conjunto, né? Uma integratividade de tudo. Exato. E aí, ali eu vou passar cardápio? Não. Eu não vou passar cardápio, não vou montar alimentação de ninguém. Mas eu vou pegar e montar um treinamento com ele, vou ligar para a nutricionista dele, vou ligar para o médico e tal, e vou montar o treino, passar para ele todos esses profissionais que acompanham esse cara, para falar assim, ó, agora ele tá obrigado por um profissional de educação física também, e se ele for numa academia como a Smart Fit, a X-Prime, qualquer uma, que oferece uma entrega em relação a acompanhamento muito pequena, porque, infelizmente, tem um professor para muita gente, não tem como. A gente vai montar esse treino para esse cara e o cara vai aprender a treinar. Trazer um acervo de vídeos e exercícios para esse cara. Certo. Analisar a parte postural dele. O professor de educação física não analisa desvio postural hoje. Isso é um crime. Eu olhar para uma pessoa, passar... não saber escolher se ela vai fazer uma mesa flexora ou uma cadeira flexora de acordo com um desvio postural que ela tem em hiperdordose. É muito provável que na hora que ela for fazer um treino sem mim, se eu passar uma mesa flexora, ela vai fazer assim com as costas. E aí eu vou acentuar uma hiperdordose dela. Mas eu só estou preocupado com hipertrofia. Beleza, então você vai seguir o mesmo caminho de todos os profissionais de educação física, que é ficar brigando por hora aula, ficar brigando por aluno. Eu não quero isso para nossa área. Eu quero que eu acho que a educação física... olha o que eu vou falar aqui. Eu acho que a educação física vai ser a maior medicina de todas. Certo. Em pouco tempo. Porque a medicina é a prevenção. Quanto que se gasta hoje em seguro de carro? Educação física é seguro de vida, cara. Certo. Não, perfeito, cara. E é uma abordagem bastante disruptiva que você está propondo aqui. Eu diria que você vai ter que começar a andar armado, porque o povo vai te pegar na rua, cara. Você começar a passar esse tipo de informação aqui, porque eu tô brincando, obviamente, com você, no sentido de que muitos profissionais vão ser contrários a esse tipo de proposta, exatamente pelo fato de ter essa conciliação do fato de que ele ganha uma determinada quantia porque ele está vendendo a hora de trabalho dele e não provendo um serviço que de fato melhora a vida da pessoa, que é o que você está propondo aqui. Exato. Né? Deixa eu fazer uma pergunta agora, simples, para esse profissional aqui ficar bravo. Se chegar agora um aluno diabético na Smart Fit, e ele falar que ele mediu a glicemia dele antes de chegar na academia e a glicemia dele estava alterada, muito alta. Você começa a sessão com exercício aeróbico ou exercício de musculação? 97% das pessoas que não vão buscar conhecimento, e é verdade, não faz a mínima ideia dessa resposta. E é uma resposta básica. Entendi. Se ele chegar com uma sensação e falar, nossa, eu tô com uma glicemia de 90,
E muitas vezes, esse diabético, o bem-estar dele não é, para fazer exercício físico, não é com uma glicemia de 90, como pode ser para você, para mim. O normal da glicemia dele já é um pouquinho mais alto, ele já acostumou, o corpo dele fisiologicamente já responde melhor com a glicemia num padrão próximo do limite. Você vai começar com aeróbio ou com musculação? Posso te falar, se for para baixar a glicemia desse cara para se sentir bem, você vai começar com aeróbio de baixa intensidade. Se for para começar aumentando a glicemia desse cara, porque você vai fazer uma reação que chama gliconeogênese, então você vai trazer açúcar de volta para o sangue, para esse cara sentir um pouco mais ativo, você vai começar com a musculação, com uma intensidade mais, lógico, aquecendo, mas trazendo intensidade, porque quando você joga mais intensidade, você consegue fazer gliconeogênese. Os caras não fazem a mínima ideia disso. Cara, maravilhoso isso. Eu acho que, assim, pra mim tá sendo muito instrutivo. Eu acredito que todo mundo que esteja ouvindo aqui também tá aprendendo muito com você. Eu tô um pouco confuso, na verdade, com relação a uma questão que a gente conversou aqui. Eu queria que você elucidasse um pouco melhor. Com relação à disseminação do conhecimento. Porque, apesar dele estar, de fato, disponível para todo mundo, o direito à informação ou a forma que você absorve ela, às vezes é difícil de você consolidar, né? Por exemplo, você provavelmente é uma pessoa que fala inglês. Estou pressupondo isso baseado no nosso contato e em outras conversas que nós já tivemos. Mas talvez uma pessoa que não tem acesso à língua, que tem essa barreira de linguagem, ela vai ter um conteúdo menos denso, certo? Porque, querendo ou não, existe muita coisa hoje em língua inglesa. Como que a gente faz? Por exemplo, você é um grande divulgador científico, acho isso muito bacana. Sigo você nas redes sociais, vejo que você tem um trabalho muito efetivo nessa instrução, né, para as pessoas, para quem se exercita, para os profissionais de educação física. Então, eu queria que você me dissesse, na verdade, como você acha que a gente poderia democratizar esse conhecimento, mesmo que ele não esteja na nossa língua, ou de qualquer outra forma que você acha que faz que seja eficaz. Duas coisas. Todos os estudos científicos, hoje a gente tem ferramentas de tradução. Perfeito. Ponto. Segundo, qual é a fonte que você está bebendo? A fonte que você está bebendo é você, e tem isso, tá? O profissional de educação física que acha que está estudando, colocando um vídeo do YouTube de 1h30, vendo 2 caras anabolizados treinar, gemendo na cara dele e falando tudo fazendo, olha o meu bíceps, assim. Ele tá saindo da jaula. Ele acha. E eu não vou citar nome porque não tem nem porquê. Obviamente. E assim, agora, qual fonte você está bebendo? Eu fui agora, estive no IRSA agora, que foi 2 semanas atrás. Tem profissionais fantásticos. Falei do Ailton, o Danilo. Esse é um cara muito legal de trazer aqui. O Danilo Rodrigues também, professor aqui em Americana, fisiologista, professor da pós da Forte. E, cara, a verdade é que o cara entra no Instagram dele. Vê um cara com um braço desse tamanho. Ele avalia, esse cara eu vou seguir. E aí, a hora que ele entra num cara falando assim, olha, exercícios para gestantes, deve ser desse jeito. Então, se 90% das pessoas estão consumindo o treino para bodybuilders, etc., que vá trabalhar com bodybuilding. Não com saúde. É isso. Agora, eu acho que é simplesmente uma questão de fonte, onde beber, qual fonte você está bebendo, e segundo, vontade de estar nos melhores lugares. O IRSA, agora que eu falei, tinha muita gente, todos os professores abertos a diálogo, custava, acho que custou R$100. Você tem 1 ano para se preparar para pagar R$100 um ingresso na maior feira do Brasil, que tem cursos lá dentro, cursos até gratuitos. Muito bom. Para você conhecer pessoas, você tem um curso que é pago um valor muito mais alto, mas aquele professor que está dando um curso de valor alto, eu encontrei vários deles ali na saída e tiraram várias dúvidas. O conhecimento está aí. Eu obviamente entendo que existem algumas limitações financeiras, né? Mas R$100, de fato, se você tem 1 ano para se preparar para uma próxima edição, é algo conciliável na minha concepção para quem está estudando, né? Sim. Mas eu, particularmente, sou um defensor muito grande desse tipo de evento também. Por exemplo, tenho a pretensão agora de, no final de outubro, ir em um evento aqui em Campinas que chama Ambition Talks. Cara, que para mim é um dos melhores eventos de divulgação, não só científica, mas também empreendedora e tudo mais. Eu gosto demais desse tipo de coisa. Então, assim, gente,
o João tá passando uma dica aqui, na minha concepção, uma dica muito valiosa, que é busque também esses ambientes de divulgação, Isso. porque eles vão trazer não só o conteúdo, mas as pessoas que estão nesse ambiente de desenvolvimento, né? Sim. Perfeito. Agora, a antiga coordenadora da pós-graduação do Einstein, Carla Montenegro, na verdade ela ainda está no Einstein, Carla Montenegro abriu um curso agora no Hotmart com um valor muito legal para professores aprenderem a atender grupos especiais. Igor Conterato também. Tem várias pessoas que estão tratando esse assunto. Para quem tiver dificuldade de achar as pessoas, porque realmente é um fato, Gu, as pessoas que viveram muito ciência, eu falo isso por mim, todo mundo fala assim, nossa, esse cara aí causando uma polêmica e tal, tem 2.500 seguidores no Instagram. E é verdade, é um bebê para rede social, um bebê para marketing, porque eu passei um grande período da minha vida tentando estudar e aprimorar para entender o que eu vou fazer com esse público. Certo. Agora é a hora. Tem um personal que eu adoro, muito amigo meu, ele adora ver bastante coisa de marketing e também bastante estudioso, se chama Vitor Indalécio, daqui de Americana. Tá. Ele falou assim pra mim, eu falei pra ele, Vitão, acho que foi um mês isso mais ou menos, então eu tô querendo fazer outra pós no ano que vem. Ele falou assim, vai dormir, cara, você tá de brincadeira, vai divulgar, você só quer absorver, não quer soltar pra ninguém, cara. E é isso, cara. É literalmente isso. A gente fica... Esponjinha. E agora, esses caras, Carla, o Igor, estão começando a trabalhar o marketing. Tem vários outros. Para quem quiser seguir várias pessoas assim, o meu Instagram, praticamente eu limitei o meu Instagram profissional. Até o pessoal ficar bravo, eu sigo meus alunos e pessoas que eu admiro na minha área. E tem lá, acho que o meu Instagram, eu sigo umas 400 pessoas ali. Uhum. Você pegar quem eu sigo lá e só clicar, você vai achar um monte de gente que fala sobre isso. Então, se você quiser procurar umas fontes, é isso. Bacana. E assim, gente, o Instagram do João, né, além de ter o conteúdo lá que a gente está discutindo aqui, é muito importante você receber algum tipo de instrução com relação a quem você deve confiar também. Acho que você, estando em contato com essas pessoas, também gera um pouco de confiança. Porque, cara, querendo ou não, eu entendo dessa forma que o Hotmart, por exemplo, ele, obviamente, popularizou muito conteúdo, só que ele também trouxe muita gente ali que, sinceramente, tem nada a agregar. Né? Então, quando você dá nome às pessoas, aos profissionais que são de qualidade, sim, isso ajuda demais, cara. Né? Porque aí eu tô tendo uma referência de um profissional de qualidade. Isso é ótimo. Referência no mundo para todo mundo facilita muito. Sim, né? Sim. E eu queria só continuar aqui nessa toada da educação, cara. Nesse consultório de educação física, né? Entendo eu que você vai fazer um processo instrutivo. Uhum. Como que você vai fazer isso? Qual que é a sua ideia aí dentro? Boa, vamos lá. Gustavo, quais são as modalidades de esporte que você faz, Gu? Eu gosto de corrida, tênis e videogame, ó. Cara... Perfeito. Corrida, tênis e videogame. E eu vejo você direto lá na academia e tal. Você faz algum fortalecimento para corrida? Não especificamente mais. Já fazia pilates também, mas sei da importância. Perfeito. Por que hoje você ainda não faz? Então, na verdade, eu fazia, mas acho que a gente vai entrar naquele outro âmbito de tempo, disponibilidade e organização. Né? Porque tempo todo mundo tem, né? É aí questão de me disponibilizar a fazer e a organização mesmo. O que você entende como fortalecimento de corrida hoje? Cara, eu particularmente tenho o meu coach, né? Que é o Murilo Feltrin, então ele me passa esses exercícios de corrida. Sim. Se eu tiver que explicar, eu vou falar besteira, então melhor não. Por que eu tô perguntando isso pra você? Porque, às vezes, nós temos uma impressão, e aí, no consultório, é o que eu vou fazer com você, é o que eu tô te perguntando agora. Certo. Eu preciso investigar qual é o seu conhecimento sobre aquilo que você quer fazer. Legal. Eu identifiquei, eu vou te trazer o mais próximo do simples para você fazer, do que você consiga fazer. Uhum. Dito isso, você gosta de corrida. Corrida tem uma característica... Corrida é um exercício aeróbico? Sim. Perfeito. Depende de quanto que é a distância. Vamos lá. Primeiro, a principal via... eu tô me mimetizando para vocês entenderem o que é uma consulta. Perfeito, vamos lá. Vamos lá. O que é uma consulta no consultório de educação física? Corrida é um exercício aeróbico? Nós somos seres aeróbicos. Então, basicamente, a gente está sempre produzindo energia através da via aeróbica. Ponto. Predominância aeróbica. Ponto. A determinância do exercício, às vezes ela vai ser aeróbica, às vezes ela vai ser anaeróbica, que aí tem duas vertentes, anaeróbica lática e alática.
Vou explicar. São 3 vias. O Bolt faz corrida? Eu diria que não. Eu diria que Mas ele faz tiro. Ele corre. Mas ele corre. Sim. Qual que é o gesto mecânico que tá fazendo? Corrida. Corrida, perfeito. Ou seja, ele é um exercício. A dominância do exercício dele é aeróbica? Não. Entendi. É anaeróbica. Quanto tempo você passa fazendo um exercício dentro de uma série de musculação? Vamos dizer que você vai fazer 10 repetições num supino, cada repetição vai demorar 2 segundos. Você termina em quantos segundos? 20 segundos? Tá. A prova do Bolt são em 10 segundos. É mais curta do que uma série de supino. Sim. Então, será que o Bolt é um atleta que quando ele vai fazer um treino de musculação, ele preocupa em melhorar a capacidade aeróbica dele, principalmente? Ele precisa durar muito tempo no esporte? Não. Agora eu vou tratar de você. Você faz qual prova? Hoje eu concluí meia maratona. Perfeito. Você faz longas provas. Porém, para você melhorar a sua performance na corrida, você deseja melhorar a sua performance na corrida? Sim. Perfeito. Você já dura uma maratona inteira. Meia maratona, né? Você fez? Sim. Você já dura meia maratona. Você quer fazer uma maratona inteira ou você quer correr melhor meia maratona? Tá, tenho os 2 objetivos. Poderia ser? Eu poderia dizer para você que os 2. Qual você gostaria de fazer primeiro? Tá, primeiro a maratona. A maratona. Tá. Então, eu preciso trabalhar melhor a sua durabilidade. Então, eu vou prescrever treinos de corrida para você, a fim de trabalhar em cima dos limiares. E aí, quando você me entregar, eu vou pedir para você fazer uma corrida, observar o teu relógio, me passar eu vou te passar as frequências cardíacas que quando você passar dela, você sabe se você deu um tiro acima do limiar 1 ou 2, para que você adapte o seu coração a estímulos mais fortes e tenha uma maior durabilidade. Ou seja, eu vou te ensinar lá, eu quero que você vá na corrida fazer 1 minuto acima de 14 km por hora e eu quero que você faça 2 minutos a 9 km por hora. Eu quero que você faça hoje contínuo, o tempo inteiro segurando um pace de 4. Legal. Eu vou te orientar em relação a isso. E dentro do treinamento de força, se eu quero que você faça isso mais rápido, pergunta, o que você acha que eu devo fazer com você? Muita repetição ou pouca repetição? Pouca repetição. Por quê? Porque se eu fizer muita, eu vou entrar numa constância muito grande de esforço pro meu corpo, não vou ter tempo de reparo. Chutei. E basicamente, perfeito. O que você faz com a maratona? Você faz muita repetição também. Porque você está fazendo um movimento de correr o tempo todo, por um período muito longo. Sim. Só que eu não preciso fazer você treinar o que você já treina na maratona, que é ter resistência. Eu preciso fazer você treinar força. Fazer com que o seu gesto de dar um passo seja mais rápido, seja mais potente. Se eu faço você ficar com um gesto de movimento de flexão, o que a corrida é? Na hora que eu corro, eu faço uma flexão do joelho, tornozelo e quadril. E projeto meu corpo para trás. Só que eu faço uma flexão de joelho, tornozelo e quadril num nível de um agachamento profundo? Eu faço... Não, eu faço uma pequena flexão e projeto já à frente. Ou seja, eu preciso ganhar força nesse nível de flexão. Ou seja, eu não preciso agachar. Se eu pensando em performance, eu vou tentar provocar nesse cara um pequeno agachamento com a maior carga possível. Entendi. Olha a especificidade do esporte. Porra, legal demais, cara. Aí sim. Entendeu? Então, eu vou falar pra você. Vamos lá, vamos trabalhar o meio agachamento com 4 repetições com a carga tal, que a gente vai avaliar a tua carga lá, e aí passar pra você faz as 4 repetições, descansa tanto. Terminou isso, você vai fazer estabilidade de abdômen, vai fazer estabilidade tal, blá, blá. Enfim, eu vou te passar o treino todo de acordo com o teu objetivo do treinamento de força para melhorar essa performance na corrida. Perfeito, cara. E eu vou aproveitar aqui a deixa, eu vou pedir desculpas públicas pro meu coach, cara, porque eu sou péssimo pra mandar feedback, velho. Eu conheço o Murilo. Nossa! Eu adoro ele. Cara, ele me xinga até umas horas. Murilão, desculpa, cara, eu vou me organizar e mandar meus feedbacks pra você. Ele fala, pô, você treina e não me fala o que aconteceu, eu não sei da sua vida. Cara, às vezes eu esqueço mesmo, mas assim, o cara também não é pra ser minha babá, né, gente? Murilão, um abraço pra você, hein? Gosto muito de você. Ótimo professor também. Ele é ótimo, cara. E lembrando, gente, aproveitando a minha deixa aqui, personal não é babá, hein? Não é pra ele ficar pedindo feedback nem nada. Eu sei das minhas responsabilidades, foi mal. João... Mas você respondeu certo, né? Então, eu tento. Aluno do Murilo, tá nota 10, pô.
João, cara, a gente tá chegando nos momentos finais do nosso papo aqui. Como a gente falou sobre saúde, sobre essa sua proposta de mudança na área da educação física, a gente falou também sobre as doenças crônicas, né, e saber como elas precisam ser trabalhadas. Eu queria que você tentasse consolidar tudo isso em um pensamento final ou alguma instrução que você queira passar para o público que está ouvindo. Fica à vontade. Perfeito. Bom, o ponto eu acho que o Gustavo, primeiro eu queria agradecer de novo pelo espaço, porque quando a gente pensa hoje, literalmente, quando você me explica que você está tentando abrir espaço para pessoas falarem sobre performance humana, ou seja, melhorar a vida das pessoas, isso já é muito louvável o seu trabalho. E eu me identifico muito porque é o que eu também desejo fazer. Segundo, para as pessoas que estão com algum tipo de enfermidade, estão doentes ou não estão conseguindo fazer exercícios físicos, o maior conselho que eu dou e o conselho de um menino que foi obeso na infância, 3 pontos. Primeiro, entenda o corpo que você tem e não queira ter o corpo do outro. Perfeito. Número 2, dê só o próximo passo. Não queira pular 10 casas. Ou seja, você não faz nada de exercício hoje. Se você fez um exercício amanhã, tá ótimo. Fui uma vez na academia nessa semana. Foi melhor que nada. Fui 2, melhor do que nada. Terceiro, se organize. Se organize para fazer isso. Olha o que é organização. Uma pessoa, vamos dizer que você quer melhorar o teu abdômen, tá? Uhum. Eu quero melhorar o abdômen. Eu quero mesmo. Vamos lá. Vamos lá. A pessoa fala assim, nossa, acho muito chato fazer abdômen, tem que fazer abdominal todo dia, tal, não sei o quê. É verdade, tudo bem. Vamos lá. Se você fizer 3 séries de abdominal, 2 vezes a semana, certo? Quantas semanas tem? Um mês? 4 semanas, majoritário. 6 vezes 4, 24, certo? Uhum. Vezes 12 meses no ano. Quanto vai dar? 24, 240... eu ia para 52 semanas no ano. Facilita a minha vida aí, cara. 208. Quase 290 séries. Certo? Certo. Perfeito. Você acha que uma pessoa que fez 290 séries no final do ano e uma pessoa que fez 0 porque ela ficou pensando, nossa, eu tenho que ir na academia treinar abdômen todos os dias para conseguir ter o abdômen. Uma ficou pensando que ela tinha que ir todo dia, ela não vai nenhuma vez. A outra se organizou e falou assim, eu vou 2 dias na academia, não vou na academia, vou fazer em casa. E vou ver se isso vai ajudar ou na minha dor das costas, ou vai ajudar a melhorar o meu abdômen. Ela se disciplinou 2 vezes na semana, 3 séries. Legal. Ela fez 290 vezes e a outra pessoa, sei lá, tentou fazer uma. Entendi. Porque ela se organizou. E ela assumiu para ela, só vou dar o próximo passo. Ela não vou começar a fazer todos os dias. E ela entendeu. E aí, importante, passou as 290 vezes, você vai ter o abdômen que você consegue ter. E não o abdômen da bloqueira que você queria ter. Isso é um fato. Isso é uma questão, não é aceitação. Isso é uma questão fisiológica, é uma questão humana. E é ótimo que seja assim. Só você é igual a você. Só você. Você é singular. Nos seus defeitos e nas suas qualidades. Aceite isso, entenda e conviva muito melhor. Porque aqui, antes de... Isso aqui reflete isso aqui. Muito. Perfeito. Muito. Mente sã, corpo são, né, cara? Não é de hoje. Não é de hoje. E a ciência mostra isso. Você estava falando agora desde o começo. Cara, maravilhoso. Gente, eu queria agradecer a presença do João aqui de novo com a gente. Foi um prazerzaço ter você aqui. A gente se vê sempre na academia. Pretendo continuar te vendo por lá por muito tempo. Se eu não parar, né? Meu negócio é focar aqui, ó. Não vai parar com mulher, não. Você não vai parar nunca. Mas é isso aí, gente. Então, ó, com todas essas dicas, com todo esse conteúdo, eu queria, de novo, enaltecer o trabalho do João, enaltecer o trabalho de todos os profissionais de educação física, que são muito importantes. Acredito muito nessa premissa de que é uma área da medicina esportiva, né? Uhum. Então a gente precisa olhar com mais respeito para os profissionais de educação física, muitas vezes. E, gente, o João tá disponível no Instagram, tá disponível, é um cara acessível pra caramba. Quem tiver vontade de conhecer um pouco mais, quiser saber um pouco mais através dele, tenho certeza que ele vai auxiliar vocês aí. Beleza?
João, brigadão de novo. Obrigado você. Semana que vem tamo aí e muito obrigado. Lembre-se sempre, I lead, you lead.